Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanhar esse podcast semanalmente. Um novo episódio vai ao ar nos tocadores e no dial da Rádio Roquete Pinto. Nesse episódio de inauguração do programa, vamos conversar com o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Procurador de Justiça Cláudio Henrique da Cruz Viana. Vamos falar sobre a própria associação e os seus projetos. Cláudio Henrique é Procurador de Justiça do MPRJ e ingressou na instituição em 1992 como promotor de justiça, tendo atuado em diversos órgãos do MP. Suas últimas atuações foram na área da tutela coletiva no 1º e 2º graus. Cláudio é muito identificado com essa área onde nós trabalhamos juntos, para minha alegria. Então, quero dar as boas-vindas e começar pedindo que você fale, né, sobre a importância do movimento associativo para a sociedade. Uma atuação que vai além, né, do caráter corporativo, que é o mais facilmente percebido, né, pelas pessoas, da defesa dos interesses dos membros do Ministério Público, mas essa atuação que se insere como representação também da sociedade civil. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa falando disso. Tudo bem, Heloísa? Muito obrigado. É muito bom a gente estar aqui para bater esse papo e falar um pouquinho da associação, da Amperge, né? É a Associação dos Promotores, Procuradores do Rio de Janeiro, e que tem, claro, uma função de defesa do Ministério Público, dos colegas, promotores, procuradores, mas não apenas isso, né? A gente não tem apenas esse caráter assim, sindical da associação. A Amperge também trabalha com muitos temas que são de interesse da sociedade. Eu costumo sempre dizer que a associação é um órgão da sociedade civil, é uma entidade civil e que precisa e tem que participar dos assuntos da sociedade, do Rio de Janeiro, do Brasil. São muitos assuntos que o Ministério Público se envolve, né? Se a gente olhar a nossa vida toda, desde quando a gente nasce até no momento final da vida, a gente tem um promotor de justiça que de alguma forma tem uma relação com essas atividades. Então é muito comum que os temas da sociedade, os temas legislativos, né, notadamente legislativos, envolvam a atuação do Ministério Público e a gente precisa ajudar a refletir, trazer também o nosso olhar de promotor, de procurador, as nossas experiências para todo esse processo político que é legítimo, né? De formação da lei, muitas vezes no Congresso Nacional, mesmo aqui na Assembleia Legislativa do Estado. E você acha que a sociedade, assim, de uma maneira geral, já identifica o Ministério Público como destinatários das suas demandas, assim, das questões de natureza coletiva? Quer dizer, o Ministério Público é mais associado à questão criminal, né? As pessoas leigas logo se lembram do promotor, o promotor acusador, aquele que vai lá no processo penal pedir a condenação do réu. Mas em relação aos interesses sociais, você acha que já existe essa identificação? Há bastante procura nesse sentido? Eu acho que isso há todo um crescimento. Você falou muito bem, assim, tradicionalmente o promotor de justiça, que já foi chamado de promotor público, né? As pessoas falam muito isso ainda, promotor público, ele é muito identificado com essa área criminal, de acusador, que também não é bem assim, né? Até na área criminal o promotor não é obrigado a acusar, né? Ele defende o interesse público nessa área e em diversas outras. Eu acho que a sociedade aos poucos vai conhecendo o Ministério Público. Esse formato de Ministério Público ele é muito brasileiro, é muito genuíno, né, da sociedade brasileira, e eu a todo momento percebo, às vezes é na imprensa, né, pelas perguntas, que as pessoas conhecem pouco, né, do potencial e das diversas funções do Ministério Público, mas isso vai no crescente.
é natural que aos poucos, a partir da atuação do Ministério Público, a sociedade também vai descobrindo, né, o que é o promotor. Muitas vezes não se sabe a diferença do promotor para o juiz, do defensor, as pessoas misturem um pouco, mas é natural, faz parte de um crescimento de cidadania. Eu acho, assim, uma característica muito importante do Ministério Público é essa identificação com a cidadania. E se a gente pensar no formato que o Ministério Público tem hoje, que veio da Constituição de 1988, que foi uma Constituição que, né, até se chama Constituição Cidadã, que se preocupou muito com a efetivação dos direitos. Não apenas dizer que existem tais e tais direitos, mas como que esses direitos podem ser implementados. E acho que o MP vem nesse pacote, vamos dizer assim, né, como uma instituição responsável e que contribui para a efetivação desses direitos constitucionais. Sem dúvida, a Constituição ampliou enormemente, né, o leque de atribuições do Ministério Público, aproximando ele da sua verdadeira vocação. Mas voltando a falar da associação, nesse papel, né, de representante da própria sociedade, você poderia mencionar, né, eu sei que a atuação sua, né, como presidente da Ampers tem sido muito também voltada aí ao plano nacional, acompanhando projetos de lei que estão tramitando lá no Congresso Nacional. Você poderia dar exemplos, né, dessa atuação em relação a temas mais específicos que estejam sendo tratados agora? Com certeza. São muitos os temas, né, que são hoje tratados no Congresso Nacional, que interessam a sociedade, que interessam o MP. E acho, Heloísa, que esse programa vai ser uma oportunidade de se falar nisso, né? Então a gente conversava há pouco tempo sobre o Sistema Internacional de Direitos Humanos. O que o Ministério Público tem a ver com isso? Como que a gente pode se inserir? O que a legislação hoje prevê sobre isso? A gente sabe que é um assunto que nós vamos tratar aqui, né? Responsabilidade das plataformas digitais, hoje é um assunto fundamental, né? Essa nova maneira de comunicação e liberdade de expressão, censura. Então é um assunto que tem muito a ver com a nossa atuação. Então é um tema que a gente vem acompanhando e que vamos tratar aqui também. Ataques que aconteceram aí às escolas. Eu estou dando uns exemplos assim soltos, mas que mostram essa atuação do MP e o papel que o MP tem nisso, na área da infância e juventude. Então hoje existem projetos de lei no Congresso Nacional sobre o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos que cada vez mais precisam ser protegidos, né? E por aí vai, proteção de dados, outro assunto super importante, né? Tem a ver com essa sociedade que a gente vive hoje, digital, né? E teremos outros ainda, Tribunal do Júri. Então, sobre todos esses temas, Heloísa, que o MP trabalha, atua no dia a dia, a gente tem lá no Congresso Nacional legislações, né? Então, por exemplo, falamos aí em questão do direito digital. Nós temos um projeto que tramita hoje no Congresso Nacional, super importante, que trata da prova digital. Porque as nossas leis, elas quando tratam da prova, de como o processo pode cuidar, né, das provas, isso é fundamental. Quando a gente pensa num processo, a gente tem que pensar o seguinte: alguém está alegando alguma coisa, ele tem que provar aquilo que está alegando. O autor, o réu. Então o MP também, quando propõe uma ação, ele tem que provar essa ação. Então hoje, diante desses novos meios, né, digitais, de telefone, de celular, de internet, é preciso um tratamento melhor. Hoje se utiliza o modelo tradicional de prova. Então a gente precisa ter uma lei que seja mais específica, mais moderna, que possa abranger esse novo tipo de prova. Entendi. E esse projeto se refere só ao campo penal ou também à legislação civil, processual civil? Também a legislação processual civil, né? É um projeto que trata de como é possível utilizar a guarda da prova para ela ter valor, para ela não se perder, para ela não ser manipulada, tudo isso. E tem que ter um olhar específico, né, considerando essas novas tecnologias. Entendi. E é importante que o MP participe desse processo, né, trazendo a sua experiência
nas ações coletivas, que a gente sabe o quanto é difícil, não é, fazer prova das alegações quando se trata de uma lesão de massa, né? Muitas vezes essa prova está com as pessoas, com os titulares que foram atingidos e para o promotor que está levando essa pretensão à justiça, se torna difícil realmente obter a prova. Então, eu acho muito importante que você esteja lá. E nós esquecemos de falar na sua apresentação que você já está no seu segundo mandato, né, na associação. Então, você já muitas vezes foi a Brasília e tem estado lá presente acompanhando o debate nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco se você percebe quais são as diferenças entre o movimento associativo, Associação de Ministérios Públicos, nacional e as associações locais. Existe uma diferença de pautas ou de conduta, de maneira de proceder? Como é que você vê isso? Hoje o movimento nacional do Ministério Público, ele é, vamos dizer assim, orquestrado, né, tratado pela CONAMP, que é uma associação nacional dos membros do Ministério Público, que congrega todas as demais associações. Então, a Associação do Rio participa também da CONAMP. Hoje, inclusive, eu sou diretor da região sudeste da CONAMP, e ela faz esse papel, esse trabalho de coordenar todas as ações no âmbito nacional, basicamente em Brasília, né, no Congresso Nacional, enfim, junto aos poderes, porque a gente, quando pensa nesse trabalho, a gente falou muito aí da questão legislativa, mas a gente tem também um trabalho intenso nos tribunais superiores, né, que para onde vão todos os recursos constitucionais, os recursos contra a lei federal, né, que envolvem o interesse do MP. Então, hoje, a CONAMP faz esse trabalho sempre num olhar que é aquele olhar que transcende as questões pontuais, locais. É claro que aqui no Rio de Janeiro nós temos questões específicas que dizem respeito ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que são tratadas também pela associação, e tem esse trabalho macro que é feito junto com a CONAMP no nível nacional. E para falar de um assunto do momento, né, a questão da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Eu te peço para fazer para o nosso público, né, que também é constituído de pessoas que não são, né, profissionais do direito, mas não são da instituição. Explica um pouco como é que funciona esse processo de escolha de Procurador-Geral de Justiça e do PGR. E por que essa lista é importante e a maneira como isso está sendo conduzido lá no debate nacional? A Constituição de 88, ela separou o Ministério Público, os promotores, procuradores do Executivo. Até então, promotor e procurador poderiam também exercer funções no Executivo, como representante da Fazenda Pública. Então, o Procurador-Geral da República, ele também representava a Fazenda Pública. Então, fazia um sentido maior que o presidente da República, no caso na esfera federal, fizesse essa escolha, né, do chefe do Ministério Público, que seria também o chefe da advocacia da União. Sim, isso gerava uma certa esquizofrenia, né? Porque ou a gente representa a sociedade ou representa a Fazenda Pública. Exatamente. Né? Aí a Constituição veio e diz, olha, é separado, né? Você tem... O Ministério Público, inclusive, é proibido, não pode representar a Fazenda Pública e tal. Só que o chefe do Ministério Público da União continuou sendo escolhido pelo presidente da República. Hoje, a partir de 88, né? Essa escolha tem que ser entre membros da instituição, mas o presidente tem liberdade para fazer a escolha. Nos estados, a Constituição já fez uma previsão diferente. O governador do estado também faz a nomeação, mas a partir de uma lista tríplice, que a classe, os promotores e procuradores elegem, né, 3 nomes, e o governador pode escolher qualquer um dos nomes como procurador-geral. Existe uma expectativa muito grande nos procuradores da República, no Ministério Público da União, que esse modelo que é adotado pelos estados também seja adotado pela União. Porque você acaba conseguindo ter nomes ali que a sociedade possa conhecer, né? Que necessariamente tenha que fazer uma campanha mostrando quais são as propostas dele, o que ele pensa do Ministério Público, o que ele pretende fazer quando for
Procurador-Geral da República. Então isso é democrático, dá uma transparência nesse processo de escolha e permite que o presidente da República, então, faça uma escolha que seria acertada com os membros da instituição e com a própria sociedade, que também teria possibilidade de participar desse debate. Mas hoje há essa diferença. Nos estados há uma lista tríplice, na federal não. As associações, a Associação dos Procuradores da República, procura formar uma lista informal para encaminhamento ao presidente da República, mas não há nenhuma obrigação do chefe do Executivo Federal fazer a escolha a partir da lista. Mas a existência de uma lista, do meu ponto de vista, possibilita algum controle, né, pela sociedade desses nomes e do perfil, né, das pessoas que se candidatam ao cargo. É a eleição de um eleitor único, né, como a gente diz. Muito bem. E voltando aqui para a nossa realidade do Rio de Janeiro, quais são os projetos da Amperj aqui para o futuro? Eu sei que o podcast é um deles, né? Sim. Então... eu acho que assim, o grande projeto da Amperj é exatamente se aproximar da sociedade civil, fazer essa interlocução. Muitas vezes é uma interlocução difícil que o promotor faça, né? O papel nosso como promotores, procuradores, é um papel difícil porque é um papel como fiscal, e o fiscal nunca é bem visto, né? Quem gosta de ser fiscalizado, de, né, ser controlado, e esse é o papel do promotor, que muitas vezes distancia, acaba ficando um pouco distanciado do processo político, que é legítimo, né? Político com P maiúsculo, não, no melhor sentido da palavra, das relações sociais, das relações com a sociedade. Então a associação, ela pode e deve, né? Não só pode como deve fazer essa interlocução, esse diálogo da instituição com os poderes políticos, com os organismos da sociedade civil, com a imprensa. Então, assim, acho que esse é um desafio, não é uma coisa simples nem fácil, mas que me parece muito importante que a associação esteja atenta para isso, além daquilo que é papel mesmo da associação, de congregar os colegas, né, manter um espírito de unidade, de união, dentro de uma pluralidade de pensamentos, mas fortalecer, né, a instituição, o Ministério Público, a partir das suas atividades, das suas reflexões, né? Atividades culturais, sociais, esportivas, tudo isso a associação está o tempo todo fazendo. Muito bem, e acompanhando as propostas também dentro da Procuradoria, né? Acompanhando o que está sendo feito na administração. Sobre o podcast especificamente, né? Falando aqui dentre esses projetos, né? Como eu vejo, esse é um canal de comunicação com a sociedade, né? Eu anunciei isso na abertura, né, dizendo que se destina não apenas ao público da casa, né, procuradores, promotores, servidores, mas à sociedade de uma maneira geral. Então esse também será, né, um canal de comunicação permanente aí com essa sociedade a qual servimos, né, em última análise. Então, o que você espera desse projeto, assim, em termos dessa diversidade de público, de seus objetivos e dos temas a serem tratados? Assim, o que eu espero de melhor assim, é que os colegas, né, em primeiro lugar, os colegas possam participar, a gente consiga trazer aqui, né, nesses microfones uma participação maior possível, para que esses colegas dividam as suas experiências nas mais diversas áreas. E, é claro, a gente sempre tem uma expectativa de que o podcast, enfim, o programa, possa ter audiência, né? Possa ser ouvido, e que a gente tenha um retorno, né, com críticas, sugestões, porque é isso, a comunicação é uma via de mão dupla, né? A gente tem que fazer alguma coisa, receber, então esse é o papel do nosso programa aqui. Tenho certeza que vai ser muito bem conduzido por você, Heloísa, a quem aproveito também publicamente para agradecer essa disponibilidade de participar e de coordenar esse projeto para a associação, e a rádio também, a Rádio Roquete Pinto, que tem uma importância muito grande e, assim, de nossa parte, a gente ficou muito feliz com essa parceria, considerando a importância dessa rádio e do papel dela, que é um papel comunitário, né? É uma rádio que
tem o objetivo de servir a sociedade, o bem comum, independentemente de questões políticas, locais e tudo mais. E comerciais, né? Que é Exatamente. importante a gente frisar que o fato de ser uma rádio pública também garante essa isenção, né? Essa imparcialidade em relação ao que a gente está discutindo aqui. Eu vou aproveitar já para anunciar, né, alguns dos próximos episódios, né, os temas que vão ser tratados. O Cláudio mencionou assim en passant. A atuação do Ministério Público no Sistema Internacional de Direitos Humanos, que vai se dar quando o sistema interno já não dá resposta adequada, né, o suficiente às questões de direitos humanos especialmente importantes. Um outro episódio sobre a responsabilidade civil das plataformas, um tema super atual e controvertido, né, porque se discute qual é a natureza da responsabilidade das plataformas, se podem ou não responder pelo conteúdo, né, postado por terceiros. Isso é um tema, né, como nós sabemos, está aí na ordem do dia no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, então acho oportuno a gente tratar disso. Um episódio sobre esse gravíssimo problema que nós enfrentamos aqui no estado do Rio, mas não exclusivamente, dos ataques violentos às escolas. Então vamos trazer promotores que trataram especificamente desse assunto dentro de uma força-tarefa, né, um grupo de trabalho. Proteção de dados e audiências de custódia. Então esses são os episódios que estão programados para vir a seguir. Então, como eu disse, eu convido, né, os ouvintes a comparecerem semanalmente para ouvirem um novo episódio. Eu te agradeço, Cláudio, foi muito bom a gente fazer esse piloto com o presidente da associação que comandou, né, liderou essa iniciativa, né, de fazer a cooperação com a Rádio Roquete Pinto para que o podcast realmente se tornasse uma realidade. Então, muito obrigada e até a próxima. Amperge convida, com Heloísa Carpena.